Olá Brasil, chegando aqui com vocês pessoal, mais uma vez com um vídeo polêmico. E dessa vez a gente vai falar sobre feitiçaria dentro da igreja. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa e seja, claro, bem-vindo ao meu canal. Pessoal, o que eu vou falar não é uma questão assim tanto de polêmica, porque claro, os mais experientes já tiveram essa experiência. Eu mesmo já tive, não foi uma vez, nem duas, nem três, já foram várias vezes durante esses 40 anos de caminhada. Eu vou explicar detalhadamente a vocês como que acontece isso, não é? Quais são os sinais, as características. Vou mostrar para vocês, não é? Aonde que está a raiz, que é para vocês, claro, não é? Se precaver, né? Ter aí o entendimento e realmente procurar trabalhar essas questões que são, além de serem espirituais, claro, são situações complexas, não é? Para a gente trabalhar no nosso meio. E não fique no estranho não, porque com certeza aí onde você está tem justamente essas coisas, porque não deixa de ter não, pessoal, tá? Mas também a gente tem que saber lidar com essa situação e tem que saber tratar a situação, que é justamente para a gente chegar ao bem comum do reino de Deus. Vamos para a palavra. Aqui em Atos capítulo 16, o versículo 17 diz o seguinte. Versículo 16. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Espírito de quê, pessoal? De adivinhação. Até aqui deu para entender, né? A qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. O versículo 18 diz: Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Disse a quem, pessoal? Disse ao Espírito que estava nela: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Essa jovem, né, que tinha um espírito de adivinhação, eu vou trazer para o nosso meio. No nosso meio chega pessoas de diversas religiões, né, podemos assim dizer. Chega pessoas de religiões espiritualistas e tudo mais. Como eu expliquei no vídeo anterior, não é? Tem pessoas que ela tem, digamos assim, só um minutinho, pessoal. Se você não assinou o canal, assine o canal e ative as notificações, tá certo? Que aqui eu sempre trago conteúdo de valor, que é para ajudar as pessoas, tá bom? Então, como eu ia falando no vídeo anterior, já falei alguma coisa, dei uma pincelada, mas tem pessoas, né, que desde a sua infância ela tem, digamos assim, uma sensibilidade espiritual, né? E acredito que todos nós temos, né? Porque nós temos o sopro do Espírito de Deus em nós. Por isso que há em nós vida, né? Se não fosse Ele, não tinha vida em ninguém, não é? Então, o que acontece? Tem certas pessoas que elas têm habilidades, elas têm talentos, elas têm dons. E aí ela vai para essa questão espiritualista lá da esquerda e começa justamente a explorar, aliás, começam a explorar isso que há naquela pessoa e naturalmente ela vai se desenvolvendo, mas se desenvolvendo, claro, da forma errada, entende? Foi o que aconteceu com essa jovem. Ela desenvolveu-se, não é? E se apoderou dela um espírito de adivinhação, não é? Que é diferente do espírito de engano. O espírito de adivinhação é assim: o nosso espírito está no nosso corpo, mas esse espírito ele age fora do corpo. Então eu estou falando aqui, mas ele pode estar lá na casa de um familiar meu, ele pode estar lá na empresa, ele pode estar lá e ele sabe de tudo, de todos os acontecimentos. Caiu a ficha? Entende? Ele sabe de todo o histórico que está acontecendo na minha vida e o que está ao meu redor, o que está acontecendo ao meu redor. O espírito de adivinhação, ele é forte, ele é poderoso e ele é um espírito que, digamos assim, sabe tudo da vida da pessoa. Isso, ele sabe tudo da vida da pessoa. Ele não tem o poder de saber daqui para frente, mas até prever o que vai acontecer lá na frente. Ele pode fazer isso e ele pode falar e pode causar situação no futuro. Agora ele não sabe o que eu estou pensando, entender?
Esse assunto que eu estou falando aqui é muito sério, pessoal. Então, vamos supor que essa pessoa, ela foi para a igreja, certo? Ela chegou na igreja e tudo mais, aquela coisa toda, foi bem recebida. Na verdade, quando as pessoas chegam, ninguém conhece ninguém. Quando essas igrejas de multidão, é que ninguém conhece ninguém mesmo, não é verdade, pessoal? Então, essa pessoa lá fora, como essa jovem, ela exercia um tipo de liderança. Embora houvesse um superior sobre a vida dela, ela era uma pessoa que estava presa espiritualmente, mas que estava tendo utilidade para aquelas pessoas, não é? Porque as pessoas iam consultar aquela jovem. E claro, como havia nela um espírito de adivinhação, ela tinha, olha, aconteceu, e tu mora em tal lugar, o número é tal, às vezes diz até o número do CPF da pessoa, e começa a trazer uma série de argumentos, de forma tal que aquela pessoa fica na mão dela, ou dele, porque ele está dizendo tudo. Fala o nome do pai que morreu, da mãe que morreu, da doença que morreu. Você pensa que não é? Pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus. Eu vou afirmar e reafirmar aqui, e com coragem mesmo, e com força. Eu sou aqui de Serra Talhada, Nordeste, Pernambuco. Viu? Eu vou afirmar com força. Ele sabe tudo da sua vida. Não sabe o que você pensa no momento. Não sabe o futuro. Mas ele pode até causar situações para no futuro você sofrer. Entende? É forte o que eu estou falando. Então essa jovem, ela era usada, não é, por esse espírito, e as pessoas, sabendo que ela tinha, né, essa habilidade, já o que acontece? Começaram a explorar ela. Ela foi tipo uma empregada de alguém para justamente dar lucro, não é? Aquela coisa toda. E Paulo estava nesse meio, né? E aí ela começou a denunciar, dizendo que Paulo servia ao Deus dos céus, que Paulo não sei o que e tal, aquela coisa toda, entende? E aí o que acontece foi que Paulo, ele se perturbou, e disse: em nome de Jesus eu ordeno que tu saias dela agora. E o espírito maligno saiu daquela jovem, entende o que eu estou querendo dizer? Muitos vêm para a igreja, mas ainda não foram libertos. Não foram libertos por quê? Porque não houve um acompanhamento. Não, o líder, pastor, bispo, apóstolo, lá quem for, não sabe a história daquela pessoa. Aquela pessoa está no nosso meio. Como ela exerce uma liderança lá fora, aqui dentro também ela vai, claro, se destacar, e ela vai justamente ter uma, digamos assim, um destaque. E aquilo vai chamar a atenção dos líderes, né? Certo? E aquela pessoa vai se infiltrando nos ministérios. Isso pode ser ministério de louvor, pode ser ministério da palavra, pode ser ministério da palavra. Eles não entram muito não, sabe? Porque aqui, quando fala de Deus, de Jesus, eles são neutros, entende o que eu estou querendo dizer? Aí o que acontece? Começa aquilo, às vezes coloca no departamento de criança, no departamento de adolescentes, entendeu o que eu estou querendo dizer? E aí começam as influências. E muitas pessoas dizem assim: rapaz, fulano é usado pelo Espírito Santo de uma forma. Tu já viste como ele... Olha, ele disse a vida de Mariazinha todinha. A vida preguiça, quer dizer, a vida passada. Olha, tu não tá sabendo da nova não. Falou pra irmã Maria. E a irmã Maria, olha... A irmã Maria tá de boca aberta. Que nem um pastor, viu? Nem um pastor tem uma visão dessa não. Aquele irmão, aquela irmã, aquilo ali é uma mulher de Deus, viu? Aquilo ali, olha... Aquilo ali é coisa de Deus ali na vida. É Deus purinho ali. Um pastor amigo meu chegou numa igreja, ele foi pregar lá, e quando ele chegou lá, né, ele foi começar o culto. Aí o pessoal disse: não pode começar o culto agora não. Ele disse: mas já chegou, já está na hora do culto. Aí disse: não, tem que esperar a irmã fulana de tal chegar para começar o culto. Porque, entende, se ela não chegar, o culto não começa não. Ele disse: como assim? Não, nem a profeta da igreja. Não dava tempo para discutir. O pastor foi lá e começou o culto e tudo aquela coisa. Aí ficou um monte de gente lá de fora. Muito de gente dando as costas pro pastor. Outros conversando, entende? E outros parece que era para provocar. Passava na frente do púlpito, ia pro banheiro. Outro... E os trocador? Tinha 3 pessoas para cantar: o baterista, o guitarrista, o baixista e o tecladista. Só subiu o tecladista, foi. E um irmãozinho lá...
viu? Teve que se virar para cantar e os outros, aquela política dentro da igreja. Na verdade, pessoal, tá aqui no vídeo aqui, procure aqui um canto, o espírito de Jezabel estava dominando aquela igreja. Entende? O espírito de Jezabel ali, dominando. Espírito de adivinhação forte. Quando terminou o culto, aquela irmã foi procurar o pastor, né? E perguntou ao pastor: por que o senhor começou o culto antes de eu chegar? O pastor respondeu: e desde quando o culto depende da senhora para começar a iniciar o culto? Não. O culto é feito para Deus. O culto não é feito para mulher, nem para homem, nem para ninguém, não. É feito para Deus o culto. Porque eu sou a profeta da igreja. E aí o pastor, ele descobriu que aquela irmã, ela era a pessoa que adivinha, que segundo as pessoas, segundo a igreja e segundo o líder daquela igreja que estava ali na direção, aquela irmã era a ungida de Deus, era a pessoa que tinha o dom da profecia e era a pessoa que, como se diz, trazia a mensagem no culto. Não importa se era o pastor que estivesse pregando, quem estivesse falando. Quando estava ali, a pessoa animada pregando, aí ela era tomada, segundo o povo, pelo Espírito Santo, e ali ela dava aquela mensagem para a igreja. Entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Já aconteceu isso comigo, pessoal. Eu estava pregando e uma pessoa se levantou e começou a profetizar, não sei o que. Eu disse: não, a palavra que está aqui, ela é a palavra de Deus, então só dá um tempinho aí, ok? E pronto, continuei a pregação. E a pessoa parou porque eu não dei brecha. Mas a maioria dessas pessoas, principalmente líderes, quando começa uma manifestação dessa lá no banco, seja lá onde for, no altar, ele baixa a cabeça, ainda diz para a igreja: Deus está falando, irmãos. Oxê, e ele não estava falando a palavra de Deus? Deus não estava falando através da palavra de Deus? E esse pastor, ele foi investigar aquela questão toda, né, sobre essa situação que eu falei, de pessoas que têm uma vida espiritual preguiça, ou seja, elas já vêm já com aquela origem, elas já vêm com aquela raiz, elas já vêm já com aquela tendência, elas já vêm já com aquela atitude, ela já vem trazendo de lá o que ela aprendeu. Entendeu o que eu estou querendo dizer? E aí ela vem para cá, mas quando ela chega aqui, infelizmente não tem pessoas preparadas, que é para trabalhar aquela situação, para justamente aquela pessoa ser um instrumento no reino de Deus, porque ela estava sendo um instrumento para ela mesma, ou seja, ela estava manifestando o ego dela, ela estava ali, na verdade, resumindo a história, pessoal, na verdade ela era simplesmente uma adivinhadora, ou seja, ela conhecia tudo da vida das pessoas dentro da igreja, inclusive da vida do pastor, da esposa do pastor, conhecia tudo, porque o espírito de adivinhação, ele conhece tudo da vida da pessoa, e ela era usada por esse espírito de adivinhação, e o povo tinha ela como profeta, como mulher de Deus, como uma pessoa ungida, uma pessoa escolhida, uma pessoa especial, entende o que eu estou querendo dizer? E ela era tratada como tal, como profeta. As pessoas se dirigiam a ela já como, quase que já olhava para ela como se estivesse olhando para Deus e falava com ela como se estivesse falando com Deus. Porque, infelizmente, o espírito de Jezabel e o espírito de adivinhação, eles são fortes dentro das igrejas e atuam fortemente dentro das igrejas, e por falta de ensino, de discernimento, de sabedoria, de maturidade, entende? Tanto, não vou dizer que são todos da igreja que acreditam nisso não, viu, pessoal? Não vou dizer que são todos não, porque muitos que estão ali têm o Espírito Santo. Não vou dizer que os outros não tenham, mas os outros podem até ter, mas não estão conectados ao nível de perceber, de discernir, de entender o que está acontecendo naquele meio. Mas muitas pessoas entendem isso, muitas pessoas discernem e sabem o que é de Deus e o que não é de Deus. Para terminar, eu quero falar o seguinte: essas questões, se são sérias, certo? Tem que ser tratadas e tem que ser enfrentadas com sabedoria, claro, com amor e com palavra, e saber tratar a história, o histórico e a situação, o que é que está acontecendo, na verdade, né? Então, o que é o conselho? Eu aconselho o seguinte: quando chega uma pessoa na igreja que começa a se destacar, que começa, enfim, aquela coisa toda, que você vê que ela tem um talento, tem uma vocação, tem uma desenvoltura para algo,
procure saber a história espiritual daquela pessoa, entende o que eu estou querendo dizer? Porque muitas vezes não são dons espirituais, são dons, mas são dons da esquerda, sendo usados no nosso meio para confundir muitas vezes as pessoas e dividir a igreja muitas vezes, e até destruir a igreja. Ministérios muitas vezes são destruídos, entende? Porque a pessoa sabe tudo da sua vida, entende? De repente levanta-se uma coisa, como a gente vê aí, por exemplo, e de repente tudo que você constrói, de repente, não é? Se você deve, realmente deve mesmo, pronto, vai ser tudo desconstruído, né? Por isso que a gente tem que ter uma vida pautada, uma vida de santidade, coisa que até as pessoas não querem nem que fale mais, né, pessoal? Querem fechar a nossa boca de todo jeito, entendeu? Mas é o seguinte: permaneça na firme vocação que foste chamados e leve a palavra como tem que ser levada, ensine o que tem que ser ensinado, e é assim que Deus quer, é assim que Deus apoia o ministério de uma pessoa. Se for aquele ministério lambe-lambe, mel, caia fora. Então as pessoas ficam boquiabertas. Aqui no YouTube mesmo, tem mesmo muita gente aí adivinhando CPF, adivinhando, tu mora em tal lugar, a casa é tal, o nome da tua mãe é fulana, teu pai é cicrano. Eu já te vi alguma vez? Eu já te vi? Não viu. Teu nome é Paulo. A pessoa... Pelo amor de Deus, não quero nem usar uma palavra aqui, porque realmente não cabe no vídeo, não é, pessoal? Porque é o espírito de adivinhação, ele tá assim, entendeu? Seguidores assim, multidões seguindo os espíritos de adivinhação. Entende o que eu tô querendo dizer? Entendeu agora o que eu tô querendo dizer? Pega a chave. Bom, pessoal, eu não quero acochar muito, que se eu for acochar muito, vocês vão se desinscrever do canal. Eu não quero que você se desinscreva. Eu quero que você se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe no WhatsApp, ajude. Talvez tenha um líder aí que precisa de ajuda, talvez alguém que queira ser líder, precisa de ajuda, e eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom, pessoal? Tá certo? Não abro mão do que falei, não abro mão do que eu creio e não abro mão de jeito nenhum. É isso mesmo e etc, etc. Tá bom, pessoal? Se quiser deixar comentários, pode deixar, não vou ficar chateado com isso de jeito nenhum, tá bom? Vou ficando por aqui. Sim, vou deixar o link do meu livro aqui embaixo, tá bom? Beijo no coração. E a gente se vê.